Então, eu tava atendendo na comunidade e eu ia responder uma dúvida e acabei tendo que sair. Só que eu decidi gravar esse vídeo para poder responder, para poder adiantar. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. A questão é o seguinte, eu quero que vocês imaginem o seguinte. Quando você está dirigindo com um filho pequeno, as crianças normalmente elas choram para ter a atenção da mãe, correto? É mais ou menos isso que o filho faz quando está em casa. Quando ele tá com fome, quando ele tá com sono, quando ele tá de pirraça, quando ele, tá com a fralda suja, enfim. Ou quando ele quer só a atenção da mãe, ele chora, ele grita, esperneia. E o que você faz em relação a isso? Você tenta educá-lo, né? Mostrando pra ele que às vezes não é o momento, que naquela hora você não vai poder atender. Isso acontece também quando a mãe está dirigindo com a criança dentro do carro. Sabe, no momento mais inoportuno, a criança começa a chorar, a gritar. Não é aquilo que ela não quer estar indo para o colégio. Ela não está se sentindo bem. E aí ela começa a chorar, chorar, chorar. O que você vai fazer? Você vai parar o carro toda hora para poder atender essa criança? Ou você vai deixar de dirigir porque seu filho toda hora tá chorando, tá chorando, tá chorando? Não, você vai tentar educá-lo. Assim como você faz em casa, você vai fazer quando você estiver no carro também. Orientando ele, dizendo, ó, a mamãe tá dirigindo agora, mas daqui a 20 minutinhos eu vou parar, eu vou resolver isso pra você. E com o passar do tempo, você vai vendo que ele vai se acostumando, acostumando, acostumando. Você vai, tendo aquele trabalho, mas vai dando certo. Uma hora a coisa flui naturalmente. Agora a minha pergunta é o seguinte: por que com um adulto seria diferente? Por que um adulto que fica falando, gritando dentro do carro, te atrapalhando, seria diferente o que você vai fazer com ele? Deveria ser até o contrário, né? Por ser adulto, então por ser adulto, a gente entende que a pessoa é madura, tem a mente mais madura. Então por ele ser adulto vai ser mais fácil quando eu pedir ou quando eu verbalizar dizendo que aquele tipo de atitude me atrapalha, me incomoda, me deixa com medo, entendeu? O adulto vai entender. Mas pode ser que isso não aconteça com tanta facilidade, pode ser que isso demore mais um pouquinho, principalmente se tratando dos pais. Por que eu tô falando isso? Eu sou mãe, e eu posso falar isso com prioridade no assunto também. Nós, pais, pai, mãe e tal, a gente se sente em relação aos filhos no lugar de hierarquia, Nós somos os responsáveis, nós sabemos tudo, nós vamos orientar, a responsabilidade é nossa. Eu conheço você melhor do que você mesmo, E muitas vezes isso não bate, Mas a gente vai aprendendo isso ao longo da nossa vida, a gente vai aprendendo mais sobre isso. Mas a gente se coloca nesse lugar. Então imagine que o seu pai e a sua mãe, ele está exatamente nesse lugar que eu tô falando, de hierarquia, lá em cima, achando que ele é o responsável, que ele sabe se você tem condições ou não, se você é boa ou não, se você tá fazendo certo ou não. Só que dentro do carro, quando você tá dirigindo, essa hierarquia da vida familiar, ela não tem tanto, não vou falar valor, mas ela não segue muito bem essa regra, sabe? Por quê? Mesmo que seja o seu pai e a sua mãe que estão no banco do carona, na hierarquia ali de responsabilidade, você é a maior, porque você é a motorista, você que está dirigindo. Então é importante que você assuma, que você reconheça esse lugar de hierarquia, de responsabilidade, sabe? Que você assuma isso na sua vida, que você verbalize em muitos momentos para essas pessoas que essa situação atrapalha, incomoda, te deixa com medo, que você se sente, como você se sente em relação a isso,
mas que principalmente que você comece a fazer sozinha. Porque a tendência da pessoa que domina a habilidade de dirigir sozinha, que ela já consegue se resolver e tal, quando ela passa por uma situação dessa de pressão por conta de ser pai e mãe que tá do lado ali falando o tempo todo, ela se sente mais segura, porque ela já sabe que deu conta sozinha e que talvez aquilo que ela tá ouvindo não seja a verdade. Então tem pessoas que elas precisam ver para crer, tem pessoas que precisam fazer para acreditar que ela é capaz. Então fazer sozinha pode te dar essa possibilidade, não é uma regra, mas pode te dar essa possibilidade de você conseguir se sentir mais confiante a ponto de que tudo que você escuta ali dentro não a atrapalha, não te incomoda mais, não causa mais nenhum medo, não causa mais nada, porque você entende que isso é o correto, é o melhor que você está fazendo e que vai dar tudo certo. Você de fato assume a responsabilidade. Então fica aí uma reflexão para vocês, que talvez muitas de vocês não tenham pensado nisso, até mesmo porque existe uma crença limitante, né, da pessoa que é muito super protegida pelos pais e que ela percebe, né, o mundo como se aquelas duas pessoinhas ou uma delas, né, estivesse sempre certo. Então tudo que aquela pessoa falar vai ser sempre o certo, vai ser sempre o melhor, vai ser sempre o que ela tem que fazer. E com o tempo que a gente vai amadurecendo, que a gente vai vivendo, a gente vai começando a perceber que não funciona assim, que nossos pais erram, que muitas vezes o melhor que é pra ele não é o melhor que é pra gente. Então, mas você precisa perceber isso na sua vida, aceitar isso na sua vida e você modificar. Então, gente, é isso. Eu queria deixar essa reflexão pra vocês, né? Quem estiver passando por essa situação, né, dessa pressão de algum familiar, nesse caso da hierarquia, mais em relação a pai e mãe, tá? Estiver passando por essa situação, faça essa reflexão na sua vida, tá? Pense direitinho sobre esse assunto para você chegar à conclusão de que você precisa assumir uma postura de motorista, responsabilidade de motorista, que muitas vezes você pode fazer sozinha sim e que pode dar certo, tá? Então nesse lugar aqui, quando você estiver dirigindo, a hierarquia pai e mãe, ela não vai ter muita validade. Não vai ter muita validade. Você, nessa hierarquia aqui dentro, você tem maior, porque você é a motorista, você é que tem a maior responsabilidade quando tá dirigindo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí. Deixa pra mim aqui nos comentários se vocês estão passando, se tem algumas de vocês que estão passando por essa situação e como que vocês estão lidando, principalmente as que já passaram por uma situação parecida e o que fizeram pra poder resolver, tá bom? Beijo!